Olá, vamos agora entrar nos detalhes da construção de variedades invariantes para diffeomorfismos não uniformemente hiperbólicos. Então, vamos tomar F, um diffeomorfismo C mais alfa de uma variedade compacta riemanniana. Vamos assumir que tem dimensão finita também. Y, um conjunto invariante que é não uniformemente parcimamente hiperbólico. Okay, com as constantes, com as funções lambda de x, mi de x, epsilon de x, ok? As funções Borel invariantes e a decomposição, vamos assumir que o E1, né, vai ser ES, vai ser contrativo. Vamos também assumir que o ponto y, o conjunto y é o conjunto dos pontos regulares. Os dois, é um conjunto QTP, né? QTP vai ter igual a pontos regulares se eu tiver uma medida invariante aqui. Vamos sempre dizer que uma subvariedade localmente CS suave de M, de dimensão K, é a imagem de um mergulho de classe CS, né? A imagem de B em M, onde B é uma bola unitária em RK, de dimensão K, com suavidade S, de ordem S. Okay? Isso é o que significa ser uma CS subvariedade. É a imagem de uma bola de dimensão K por um mergulho de classe S. E aqui está o teorema da verdade estável. Então, nestas condições, existe um epsilon, e existem funções borelianas, epsilon do conjunto y, em números positivos pequenos, e t, também definida em y com valores positivos, tal que para todo ponto regular, okay, existe uma variedade estável local, que eu vou chamar Vs de x, de tal forma que o x está no Vs de x, o espaço tangente a Vs de x é exatamente o Es de x, e o Vs é de classe C1 mais alfa. Okay? Isto aqui é muito parecido com a dinâmica hiperbólica. Para y em Vs de x, e para qualquer n positivo, a distância do Fn de x ao Fn de y vai ser menor ou igual que t de x vezes lambda de x elevado a n, vezes a elevado a epsilon de x elevado a n, vezes a distância do xy. Onde o lambda de x é a função f invariante providenciada pela suposição de hiperbolicidade, de hiperbolicidade parcial não uniforme, ok? E a dist é a distância riemanniana. De novo, né, isto aqui é muito parecido com a dinâmica hiperbólica, só que na dinâmica hiperbólica isto aqui é uma constante, isto aqui é uma constante, ok? E nós não temos, né, estas variações aqui dentro. Além disso, nós temos que o t, né, uma função, vem de uma função temperada, portanto o t ele cresce no máximo exponencialmente por uma taxa pequena, que depende da nossa função epsilon de x. Existe esta epsilon de x, dá-nos uma variação da taxa de crescimento da constante t, né? E da correção da taxa de crescimento do lambda. Né? Portanto, este epsilon de x nos dá uma certa correção das taxas de crescimento. Infelizmente, né, isto aqui não é necessariamente limitado. Se ele fosse limitado, eu incorporaria esta constante, né, aqui dentro, mas não dá para fazer isso. Eu sei que o lambda é uma função mensurável, né, invariante, mas o epsilon de x é uma função mensurável, t de x são outras funções mensuráveis, não necessariamente limitadas. Podemos obter o teorema da verdade estável em condições um pouco mais fracas. Em vez de nós trabalharmos com uma variedade compacta, o teorema pode ser provado com os mesmos argumentos, assumindo apenas que o raio de injetividade da aplicação exponencial é uniformemente afastado de zero, ou seja, existe um R positivo, tal que a exponencial está definida numa bola centrada na origem de raio R para qualquer espaço tangente
em x, para qualquer ponto x da variedade, né, em que o raio R não depende do x. Então, eu tenho uma propagação exponencial definida no raio uniformemente afastado de zero. M, com a distância riemanniana, é um espaço métrico completo. E né, as derivadas da f e da sua inversa, elas são todas uniformemente limitadas. Okay? Nós podemos provar o resultado usando isto. Nós vamos obter a variedade estável local como um gráfico, ou seja, ela vai ser vista como a exponencial de uma função exponencial do conjunto de pontos da forma x, psi de x, em que o x está numa certa vizinhança da origem em R, com raio R. Okay? Então, psi de S, esta função aqui, é uma aplicação que vai de BSR em E2, é C1 mais alfa, é 0 em 0, e a derivada em 0 é 0. Isto garante que este gráfico é tangente à direção estável em x. Né? O BSR é a bola de raio R no subespaço S de x centrado na origem. Então, o R, que é um R de x, é o tamanho desta variedade estável local. As variedades estáveis locais dependem de R, né? E apenas quando nós fixamos um certo R, nós podemos dizer a variedade estável local. Porque se eu mexer no R, né, se eu torno diferente R, eu posso ter diferentes variedades estáveis locais. Ok? Elas quando chegam no bordo, elas podem se movimentar um pouquinho. Então, as variedades estáveis locais vão ser obtidas deste jeito. Portanto, nós vamos ter que construir o gráfico. Vamos apresentar primeiro um seguinte resultado. Suponhamos que eu tenho uma vizinhança aberta limitada de 0 em RT e que eu tenho um dífio local de U em RT, okay, que leva 0 em 0. Então, para epsilon positivo existe um delta e um difiomorfismo F de RD em RD, de tal forma que, portanto, este é um F barra, de RD em RD, de tal forma que este F barra coincide com o F numa bola de raio delta, numa pequena bola de raio delta, em torno da origem, coincide com o dífio original, e ele está epsilon próximo da derivada de f na origem no Rn inteiro, ou seja, o f barra, com uma aplicação de RD em RD, está C1 próximo da aplicação linear de f na origem, que é uma aplicação de RD em RD. Okay? Isto é uma simples aplicação de construção de bump functions. Okay? Vocês podem ver aqui no quadro aqui embaixo. Como é que nós construímos o PCDS? Descrição geral. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar a f escrita em cartas locais via aplicação exponencial, deste jeito. Okay? Isto está tudo bem definido para um certo R pequeno positivo, porque temos a aplicação exponencial bem definida numa certa vizinhança de raio R da origem no espaço tangente. Então, nós vamos escrever, né, que este BSR e o BCR são as bolas de raio R no ES-X. Okay? Ou no EC-X, ou no E1-X, ou no E2-X, etc. Pelas condições de hipervelocidade parcial não uniforme,
nós podemos escrever esta aplicação ftil em coordenadas locais. Nós podemos escrevê-la como uma certa aplicação linear mais uma parte não linear, ok? Em cada direção, na direção do ES, na direção do E2. Okay? Portanto, a derivada da f na origem vai ser o f de x, vai ser o a de x, b de x, a de x, b de x, a de x no ES e b de x no E2. Lembrem que ES e E2 são invariantes pela derivada. Então, o a de x vai de ES de x em ES f de x e o b de x vai de E2 de x em E2 de f de x. E uma perturbação não linear, um resto não linear, né? Que vai depender das duas variáveis, de v e de w. Certo? Então nós temos isomorfismos lineares aqui, o a de x e o b de x, e nós sabemos, além disso, que o a de x é uma contração. Nós podemos assumir que é uma contração se eu fizer aquela mudança de base, aquelas métricas de Lyapunov. Ok? Então, como a função é de classe C mais alfa, né, nós podemos dizer que aqueles restos, eles, para x, para v e w próximos da origem, eles são dominados deste jeito, lá que, uma vez que eles são zero na origem, né? Na origem eles são zero, porque nós temos uma aplicação de classe C1, então isto aqui vai para zero, né? Quando o v e o w vão para zero. E além disso, nós sabemos que as derivadas destas aplicações, né? As derivadas, elas variam de maneira Hölder. Portanto, o f tilde x, com estas notações, é uma pequena perturbação da aplicação linear, ax, bx, okay? Pela parte não linear, que é aquelas componentes, o gxvw e o hxvw. Okay? Então, estas estimativas valem numa vizinhança regular, rxx, cujo tamanho depende de x e que varia subexponencialmente ao longo da órbita de x, né? Que é aquele Q de x que nos dá o tamanho daquele teorema sobre a existência das vizinhanças regulares. Okay? Agora, nós vamos compor estes vários diffeomorfismos em vários, de uma forma abstrata. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fixar o x naquele conjunto y de pontos regulares e para cada inteiro relativo nós vamos observar o seguinte, eu vou, essencialmente com esta notação, pode ser representada aqui. Então o que eu vou fazer é, para cada ponto da órbita de x, para cada m, para cada fm de x, eu vou traduzir a carta local que define a f perto do fm de x, que vai do fm de x para o fm mais 1 de x. Okay? Eu vou passar localmente para o fibrado tangente, o via aplicação exponencial. Então eu vou ter uma aplicação que vai de uma vizinhança da origem, numa vizinhança da origem em R dimensão, em RD, em que D é a dimensão da variedade. Okay? Nessas cartas, eu vou ter, nessas cartas locais, né, eu tenho as variedades, eu tenho as direções estáveis e instáveis, que não são necessariamente ortogonais. Okay? Mas eu vou fingir que elas são ortogonais por causa do seguinte. Tá? Eu vou fazer esta construção usando as mudanças de coordenadas, okay? E eu vou arrumar um isomorfismo de tal forma que a direção estável vai ser enviada numa direção horizontal, no RK, vezes 0, e a direção E2 vai ser enviada no RD-K, na outra direção ortogonal.
e eu vou olhar a aplicação que vai ser composta com estas retificações dos planos das direções invariantes. Eu passo a ter uma aplicação que tem esta cara quando eu faço esta retificação e quando eu escrevo a F-til, né, nas vizinhanças regulares. Certo? Então, eu vou essencialmente fazer de conta que a direção estável e a outra direção, a direção central, a E2, são ortogonais. E que a direção estável está sempre coincide com este espaço aqui. Okay? Para todo M, em cada fm de x, olho para esta expressão na carta local. Em relação a uma métrica, uma norma de Lyapunov, né, nós já sabemos que a aplicação linear que aparece na parte estável, ela é contraída, e na parte instável, ela tem uma cota mínima dada por constantes, né? Lambda linha contração e mi que vai depender da minha transformação. E vamos assumir também, claro, né, que temos que a função ela é C1 próxima da derivada. Portanto, tem que valer estas condições. Na norma de Lyapunov, a condição alpha-Holder é traduzida deste jeito quando eu itero, quando eu olho para o iterado em M, né? Eu olho para as miésimas iteradas. Ok. Então, nós temos também umas estimativas para o lambda linha e para o alfa, que é a constante, é o expoente Holder. Okay? Isto vem das construções das métricas de Lyapunov. Então, o que vamos fazer é, a construir a variedade estável local, é reduzido a construir uma família invariante de variedades locais para esta sequência F-til-M de diffeors locais. Porque o que é que nós estamos aqui fazendo, né? Nós estamos olhando apenas para diffeors que vão do espaço tangente. Bom, do espaço tangente em x para o espaço tangente em f de x, do espaço tangente f de x para o espaço tangente f2 de x, etc. Numa vizinhançazinha da origem nos respectivos espaços tangentes. Mas reparem que nós podemos agora assumir que a nossa família de fato vai de RD em RD via aquele truque com as bump functions. Okay? Eu posso estender então a minha f que está definida naquela bolinha de raio que é de x, onde vale as estimativas boas da métrica de Lyapunov, eu vou estendê-la para todo o Rn, para todo o RD. Então eu vou obter o quê? Uma coleção de diffeomorfismos que vão de RD em RD, que levam a origem na origem e que têm uma direção estável e uma direção central que estão sempre nos mesmos subespaços. Okay? Então eu abstraí esta construção foi feita com mais um diffeo qualquer, C mais alfa, com a hipótese de hiperbolicidade parcial não uniforme, e observo que, fazendo as mudanças de coordenadas corretas, com cuidado, eu posso pegar em cada órbita, nesse conjunto de órbitas regulares, eu pego numa órbita e vou em cada ponto da órbita a escrever a função como uma transformação de uma vizinhança do espaço tangente numa outra vizinhança de outro espaço tangente, e estendo essas transformações para todo o Rn, eu fico uma aplicação de RD em RD. De x para f de x, depois de f de x para f2 de x, etc. Como isto é uma órbita para um diffeomorfismo, eu tenho uma coleção de diffeomorfismos de RD em RD que fixam a origem, e eu consigo isto depois de aplicar o lema de extensão à aplicação FM com esta vizinhança inicial, okay? E eu tomo um delta sempre menor do que o raio da vizinhança regular. E então obtemos a extensão
destas pequenas transformações para todo o RT. Então, pelo teorema da extensão, a nossa extensão é εc1 próxima da construção que nós fizemos dentro da vizinhança regular, dentro desta vizinhança específica. Ok? Portanto, agora para simplificar tudo isto, para não cair, não ficar uma notação muito pesada, nós vamos escrever só F'm para toda esta extensão. Okay? Então, o que é que nós temos aqui? Temos a tal sequência de diffeomorfismos de RD em RD, com a direção estável sempre na horizontal, sempre a mesma, e a direção instável, sempre o complemento ortogonal dela. Okay? Então, como os diffeomorfismos têm derivada na origem, que é parcialmente hiperbólica, então esta sequência de diffeomorfismos que nós construímos aqui é globalmente parcialmente hiperbólica, porque nós a estendemos de maneira que é uma extensão artificial, tudo bem, mas a extensão fica globalmente próxima da derivada na origem. Okay? Lembrem, portanto, é isto que eu estou dizendo aqui, Fm menos a sua derivada na origem, né, são C1 pequenos. Ok? Portanto, dFm em 0 é uma aplicação linear com estimativas parcialmente hiperbólicas uniformes na métrica de Lyapunov. Okay? Então, para um pequeno epsilon, a extensão Fm do diffeo local construído em toda esta discussão anterior tem uma derivada que é uniformemente próxima da derivada na origem. Uma vez que a derivada, né, na origem é parcialmente hiperbólica e o diffeo está muito próximo dessa aplicação, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos aplicar a dinâmica hiperbólica. Nós podemos definir o cone estável em cada ponto, o cone estável, né, em torno da centrado na origem, e definir o cone instável, centro instável também na origem, da mesma forma que nós fazemos em dinâmica hiperbólica. Okay? Este é o cone estável em torno da direção estável, isto é o cone instável, centro instável, em torno da direção centro instável na origem. Vamos definir um certo gama entre 0 e 1, okay? E vamos definir este sigma de m como sendo o sup da derivada da parte não linear da transformação na métrica de Lyapunov. Okay? A norma da derivada da métrica de Lyapunov na vizinhança onde nós temos esta parte não linear bem definida e tomemos sigma como a maior norma de todas estas componentes, né, das nossas transformações. E agora o M, né, sendo esta imagem aqui, é a vizinhança regular em RD, né, onde nós sabemos que temos identificação com a variedade original. Okay? Observemos que, em geral, a sigma não precisa ser finita. Ela pode ser descontrolada, né? Mas nós vamos ter isto, de fato, finito se começarmos com o nosso diffeomorfismo, na uniformidade, parcialmente hiperbólica, etc. Então, com a dominação, nós temos invariância de cones. Né? Ora, isso é direto, ou seja, se o sigma for menor do que a diferença entre a taxa mínima, este μ' é a taxa mínima de expansão na direção centro instável, menos a taxa de contração, vezes γ, sobre 1 mais γ quadrado. Se o sigma for menor do que isto, então o cone centro instável vai no cone centro instável pela derivada das nossas transformações, ok? Em qualquer xy do espaço, e a inversa da derivada
aplicado ao cone estável vai no cone estável do ponto anterior. Em qualquer ponto, de fato, da nossa variedade, né? Onde a gente tinha a vizinhança regular. Okay? Esta invariância por dominação, a invariância dos cones por dominação, é tal e qual a invariância de cones por dominação no caso da dinâmica hiperbólica. Okay? Tendo isto, nós podemos também obter a contração e a expansão dentro dos cones. Além de serem invariantes, eles vão satisfazer taxas de contração e expansão. Ou seja, quando eu estou no cone estável e eu itero para a frente, né, eu vou ter uma contração a uma taxa que é 1 mais γ vezes o lambda linha mais o sigma m para cada fm. E se eu estiver no cone centro instável, eu vou ter no mínimo, né, eu vou ter uma expansão mínima dada por μ' sobre 1 mais γ menos o sigma m. Okay? A prova disto, de novo, é exatamente a mesma dinâmica hiperbólica. Porque nós estamos exatamente nas mesmas condições, uma vez que na métrica adaptada, né, eu tenho a hiperbolicidade parcial. Né, eu tenho a dominação feita com as taxas, né, μ' e γ'. Se eu agora definir para qualquer ponto do espaço, para qualquer j, né, okay? Se eu definir os iterados sucessivos, né, aplico fm, fm mais 1, fm mais 2, fm mais j, e chamo isso xj, yj, portanto andei j para frente, né, e da mesma forma eu ando o j para trás, né, usando os iterados anteriores, usando os dífios com índice anterior. Se eu defino estes iterados, né, para a frente e para trás, usando a sequência de diffeomorfismos, e se eu definir agora as interseções dos cones, né, para a frente, ou seja, quando eu ando, tenho um certo ponto, eu ando n iterados para trás, pego no cone lá atrás e itero o cone para a frente. Então vai ficar cada vez mais fino, né? Mas que está sempre no mesmo ponto. Eu pego no x, y, ando o j para trás e agora pego no cone estável lá atrás e itero pela derivada j vezes para a frente. Então, ao intersectar tudo isso, eu vou obter um subespaço. O subespaço é estável no ponto xy. E se eu repetir todo este processo na outra direção, eu obtenho o espaço central, né, no ponto xy. Esta construção é exatamente a mesma que se faz em dinâmica hiperbólica. É exatamente a mesma que se faz quando nós temos uma decomposição dominada. Okay? A única diferença aqui é que em vez de eu estar iterando o mesmo diffeomorfismo, okay, pelo modelo que eu fiz aqui, eu tenho uma coleção de diffeomorfismos que fixam a origem. Eu vou olhar para os iterados consecutivos desses diffeomorfismos, em vez de olhar para potências. Okay? Essa é a única diferença. Tá? Mas isso não é importante, porque nós vamos ter a invariância dos cones por causa das taxas de expansão e contração em diferentes direções. Então, estes subespaços invariantes que nós conseguimos, né, foram obtidos se eu tiver esta condição e se eu tiver também esta condição aqui de dominação. Okay? Se eu tiver esta condição de dominação, então eu sei que os espaços invariantes, de fato, na origem correspondem aos espaços contrativos e centrais que nós tínhamos desde o início. Okay? O ESM construído com uma trás belas interseções a cada ponto é um subespaço k-dimensional, com a mesma direção da direção estável K. O complementar dele, o SC,
né, é um D menos K, é D menos K dimensional, é complementar, e eles vão, por causa dos cones, né, são cones transversais, eles vão estar em soma direta. E para todo ponto naquela variedade, naquela vizinhança regular, né, nós garantimos que a derivada de cada um destes espaços, seja ele o estável ou central, ela é invariante. Né? Ela vai para o futuro, está tudo bem definido. Okay? Mais ainda, por causa da dominação, né? estes subespaços variam continuamente com o ponto. Okay? Por causa de toda esta construção. A prova deste lema é, de novo, dinâmica hiperbólica. Portanto, isto aqui não mudou nada. Tá? Pensemos nas sequências de iterados de uma órbita dentro de um conjunto com uma decomposição dominada. É exatamente isso que nós temos aqui. Okay? Então, não temos... o trabalho todo aqui foi conseguir as coordenadas certas para nós podermos enxergar a contração e a expansão ou a dominação no primeiro iterado, em cada iterado. Okay? Para isso nós tivemos que fazer aquelas adaptações das métricas, as mudanças de coordenadas, etc. E uma vez feito isso, estamos prontos para aplicar o método usual de dinâmica hiperbólica. Né? Trabalhar com os cones, olhar para subespaços invariantes entre cones, construir as variedades estáveis e agora vamos construir as variedades estáveis a partir daqui. Portanto, como esta sequência Fm, de fato ela é globalmente definida, diffeomorfismos de RD em RT, okay? Que estão uniformemente próximos de alguma aplicação linear parcialmente hiperbólica. Então, cada Fm pode ser enxergado como uma transformação parcialmente hiperbólica e, portanto, todos os resultados anteriores sobre a estabilidade de invariância dos cones, a expansão e a contração, os espaços invariantes dentro dos cones, de fato, valem para qualquer ponto da RT. Okay? Porque eu artificialmente estendi tudo para todo o RT. Certo? Mas, isso é muito importante, para interpretar os resultados para a origem, para a transformação original, voltando à origem, para o F, que nós começamos lá no início, antes de fazermos todas estas construções, nós temos que restringir as órbitas dentro das vizinhanças regulares, o M, uma vez que estes são os pontos daqueles RDs que estão associados a algum ponto de M, okay? Através de uma certa carta de Lyapunov. Okay? Nós temos que olhar só para aquelas vizinhançazinhas. Só as órbitas que viajam nas vizinhançazinhas, o M, é que nos interessam, porque essas são órbitas correspondentes a órbitas reais na variedade M original. Okay? Mas nós temos um jeito de fazer esta construção global. Okay? E isso, de certa forma, é artificial, por um lado, mas por outro lado, é útil e é prático. Não? A partir daqui, nós podemos começar a definir o que são as variedades, construir uma variedade via um ponto fixo, uma transformada de grafo. Okay? Nós vamos falar disso no próximo vídeo.